Bem, então, hoje no laboratório 7, nós vamos pegar aquele circuito, né? É o circuito misto, tá, pessoal? E nós vamos colocar lá no protoboard. Então, eu vou fazer um desenho aqui, vocês podem ou não estar seguindo para fazer a montagem lá, tá? Então, aqui, ó, esse resistor R1 eu vou pôr aqui, tá? Estou colocando aqui o R1. Esse conjunto R4 e R5 está em paralelo com o R2 e R3, tudo bem? Então vou fazer um outro trabalho aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, o R4 aqui embaixo, né? O R5. Vou aqui o R2 e vou pôr aqui o R3. E finalizando aqui, né? Vou pôr aqui o R6. Tudo bem, pessoal? Então o que nós vamos fazer? Vocês podem estar utilizando jumpers, né? Então olha lá, para colocar esse conjunto aqui, ó, em paralelo, lembrando que o terminal do resistor vem aqui, né? Certo? Eu vou colocar jumpers para fazer essas conexões, tá bom? Vou pegar um jumper que venha daqui, ó, e fecha aqui, porque lembrando que assim nessa direção tem um ferrinho aqui embaixo que conecta todos esses terminais aí, né? Aqui, ó. Então desta maneira eu estou fazendo isso daqui, ó. Tudo bem? Fechando essa primeira parte ali, né? Lembrando lá que atrás dessas entradas aqui, esses buraquinhos aqui, tem uma chapinha de água. Então essa primeira parte aqui, que é aquela lá que eu fiz. Daí eu vou colocar outro jumper daqui, aqui. Tudo bem? Daí porque eu estou fechando o circuito aqui também, né? Então estou conectando o resistor 4, que é esse aqui, com o resistor 5. Tudo bem, senhores? Qualquer dúvida, pessoal, cavaleiros e damas, podem perguntar, tá? Quer dizer que o 1 ali vai ter que ser jumper também, né? Isso, vou colocar um jumper. Vou pegar, como aqui a saída do terminal do resistor, né? Eu vou poder jogar um jumper, se eu quiser, aqui, né? Ou aqui mesmo, ó. Aqui não tem terminal, só tem um buraquinho lá, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Tudo bem? Porque aqui dentro nós sabemos que nessa linha, né, tem uma barrinha de aço que faz a interconexão desses pontos aí. Então o R1 foi ligado ao R2 e R4. Tudo bem aí, pessoal? Por causa dos jumpers que eu estou colocando aqui, né? Eu liguei o R4 com o R5. Como nós sabemos já que nessa descida, nessa vertical aqui, a interconexão, não vou fazer isso aqui lá. Eu já vou pôr direto o jumper aqui, ó. O jumper aqui, lá. Agora eu juntei O R2 e o R3. o R2 e R3. Tudo bem, pessoal? Agora vamos juntar de novo, né? O terminal do R3 está aqui, ó, né? E do R5 está aqui. Eu vou
já que esses caras estão aqui, ó, vou colocar um jumper aqui, ó, que vai juntar o R3 e o R5. Então fiz isso daqui, ó. Eu juntei o R3 com o R5, tá bom? Só não fiz mais esse desenho que vocês já entenderam que nesta linha aqui, ó, tem uma barrinha de ferro que interconecta os terminais e os jumpers aí, tudo bem? E daí o R6, né? O R6 está aqui. O R6 está lá. O R6, ó, está nesta linha aqui, né? Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Eu interconectei esta linha aqui com o R6. Tudo bem? Então, desta maneira, o que foi feito? Eu fiz aquele circuito ali do lado, aqui. Tudo bem? Fechei aqui, ó, entre R4 e R5, R2, R3, R3, R5 e com R6 e depois com R1. A primeira das medidas que vocês vão fazer, pessoal, é medir a resistência do circuito. Então vocês vão ver com o ohmímetro lá e imaginemos que nós temos um jumper aqui, né? Claro, e outro jumper aqui. Para que vocês meçam a resistência equivalente à resistência total, o multímetro na posição resistência, né? O multímetro aqui, ele vai estar na posição resistência, on, né? Então você vai pegar lá o terminal positivo, colocar aqui, e o outro lá terminal negativo e colocar aqui. Para medir resistência, lembrar o quê? Que o circuito tem que estar desenergizado, tudo bem? Então aqui, ó, esse circuito não está ligado em nada, então você vai pegar a resistência total ou equivalente de todo o circuito. E depois tem uma outra parte do grupo que vai fazer no cálculo. Então você vai ter um pessoal que vai fazer a medida da resistência equivalente, calculando, né? Fazer o cálculo, e tem o pessoal que vai fazer a medida. Então o pessoal que vai fazer a medida vai usar o aparelho e o cálculo, a calculadora, para vocês no final compararem. As diferenças que vão ocorrer estão relacionadas à tolerância do resistor. Tudo bem, pessoal? Então aqui é a primeira parte. Eu estou passando essa sugestão para vocês montarem, tá bom? Pode seguir essa ou a que vocês acharem melhor. É que essa aqui vai nos auxiliar a medir o quê? As correntes. Então, se a gente observar, a gente vai ter que colocar a fonte DC, né? Nesse circuito aqui, tudo bem? A fonte DC de 12 volts. Então, a gente vai colocar lá a fonte DC, a fonte do laboratório, né? E vocês vão ajustar a tensão para 12 volts. Só que qual é o detalhe lá que a gente deve lembrar? Antes de você alimentar o circuito, você coloca na saída da fonte o voltímetro na escala DC. Tudo bem? Então, lembrando que a fonte tem três polos, tem o preto, o vermelho e o verde. A gente só vai usar o vermelho e o preto, tá? Mais pra frente a gente vai usar o verde, mas agora não. Então, ó, vou fazer a alimentação da fonte, né? No terminal positivo da fonte, esse lado do circuito, e no terminal negativo aqui do circuito, esse outro terminal aqui. Esse circuito, né, está alimentado assim, né, a fonte polo positivo aqui e polo negativo aqui. Então, por isso que eu fiz esta situação. Bem, o que você vai medir agora? Se você olhar lá na página
69, você vai ter que medir as correntes, a corrente IA, IB, IC e D. Mas antes de medirem correntes, pessoal, meçam as quedas de tensão em cada resistor. Então, ó, vou medir primeiro a tensão no resistor R1. Então, vou terminar o positivo e negativo do voltímetro sobre o resistor. Então, primeiro de tudo, eu meço as quedas de tensão sobre cada resistor e vou fazer a anotação. Ah, por que eu não meço corrente? Você pode até medir corrente. O ruim de você medir corrente é o quê? Toda hora você vai ter que abrir o circuito e no final, você deixar alguma coisa desligada, você vai fazer medidas erradas. Então faz uma medida menos destrutiva, né? Que traz menos problema, que é medir as tensões. Tá bom? E depois você vai fazer as medidas de corrente, né? Nos pontos determinados do circuito aí. Bem, vamos lá. Como que eu faço para medir corrente total? Ou corrente sobre R1 ali? Como que eu posso fazer para medir a corrente total? Seu Messias, aqui no circuito. A corrente total, digamos, no final ele... Ou no final, ou no início. Então eu posso desligar a fonte. Tudo bem? Coloco lá o amperímetro, né? Coloco o multímetro na posição amperímetro. Beleza? E nessa corrente aqui, corrente total. Qual é o seu nome? Como que eu vou medir a corrente I1? Como que eu posso medir a corrente I1? Tipo jumper. Vamos lá. Onde está I1 lá? Isso, ó, I total, I1 e 2. Beleza. Senhor, como que eu posso medir I1? Isso. É o R1, o R2 ele subiu e a I1. Também. Pode ser na subida, aqui ó. Mas eu vou pegar aquele ponto para ficar mais claro. A corrente I1 é a que passa aqui nesse conjunto R2 e R3, ó. Não é? Não é aqui que passa a corrente I1? Nesse conjunto aqui? É aqui que passa I1. Eu vou abrir aqui, ó, para ficar mais didático possível. Vou arrancar o que? Esse jumper. Arranquei o jumper. Coloquei o amperímetro nessa posição aqui, ó. Coloquei sobre os terminais do resistor. Daí eu vou medir I1. Tá bom, pessoal? Daí terminei a medida, arranco o aparelho, reconecto o jumper e vou medir I2. Tá bom? Beleza, pessoal? Lá no laboratório eu vou ver se depois eu coloco mais resistores ali, ó, né? Para que nós possamos assim ter uma medida melhor em alguns detalhes, tá bom? Cavaleiros e damas, para se medir tensão e corrente e resistência, alguma dúvida? Podem perguntar, se houver a gente tenta responder aí, tá bom? O I2 eu faço a mesma forma embaixo? Hã? No I2. I2 é o mesmo padrão. Você arranca o jumper, que está entre R4 e R5. Você arrancou o jumper, colocou o multímetro na escala amperímetro aqui, ó. Coloca lá, ó, na perninha do resistor e o outro aqui, ó, na perninha do resistor. Daí você vai ter a corrente I2. Porque para medir corrente, qual o detalhe?
Qual o detalhe nosso, cavaleiros e damas, para medir corrente? O amperímetro tem que estar em série. Lembram lá? Ó, o amperímetro para medir 2, ó, aqui 2. O amperímetro está em série. Para medir 1, o amperímetro tem que estar em série. Tá certo, pessoal? Então, para se fazer medidas de correntes, o amperímetro tem que estar em série com aquele local que você quer medir corrente. Tá bom? Se eu quiser aqui medir total, corrente total, eu posso abrir ou do lado de cá, né? Coloco o amperímetro em série com o circuito, né? Ou do lado de lá. Eu vou ter aqui também a corrente total. Tudo bem? Professor, para medir o I1, eu poderia medir entre R3 e R6 ou não? Entre R3 e R6, você poderia sim tirar esse jumper aqui, ó. Esse jumper você poderia tirar. Aí estaria medindo o I1. Isso, que seria naquele ponto da que a seta azul está descendo. Você também mediria I1. Até no nó ali, né? Até no nó, isso. O nó, né? Então, aí total é até chegar no nó. Corrente total até chegar no nó. Do nó para cima, I1. Do nó para baixo, I2. Daí, o que ocorre? A corrente I1 desce, chega no nó. Essa corrente I2 sobe, chega no nó. I1 mais I2 formam